Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe para vocês a temida parte 3 do vídeo que repercutiu aqui no canal, Meu Namorado Esquizofrênico. Então, depois de várias mensagens que eu recebi querendo saber o contexto, a continuação do babado, que aconteceu comigo, eu resolvi fazer essa parte 3 aqui. Ah, mas por que você não trouxe antes, Depois de 4 anos depois de ter postado o vídeo. Eu não tava bem, gente, psicologicamente, pra continuar essas conversas. Eu postei esse vídeo primeiro pra poder desabafar na época, que eu acho que eu não tava muito bem. Nos vídeos eu tava até meio decaída, Eu tava passando por um processo bem difícil. Só quem vive nesse meio aí sabe quanto é difícil pra nós. Já deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal pra estar seguindo a minha rotina e mais dicas sobre, tá? Vou deixar aqui também meu Instagram pra vocês seguirem. Eu fiquei muito feliz, pelas pessoas terem entrado em contato comigo, comentado nos meus vídeos sobre experiências que também já passaram. Eu acho isso muito importante, porque eu também trouxe esses vídeos porque não tinha conteúdo relacionado a isso aqui no YouTube, aqui na internet. Então eu trouxe pra contar a minha história e acabou que muita gente se identificou. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês como está sendo atualmente depois de 4 anos da postagem do vídeo. O último vídeo que eu postei agora da parte 2, eu ainda estava gestante, Eu tava contando um pouco dos surtos e convivências. Provavelmente eu tava com 5 meses. E aí eu vou contar de lá até agora, tá bom? Depois dos vídeos, que eu postei com a consciência dele, Que eu pedi permissão pra estar falando da nossa história aqui. Eu só fiquei acompanhando, o tratamento dele, Que os pais dele estavam correndo atrás. Não foi fácil, Ele tá fazendo esses tratamentos na época, porque os pais dele não estavam querendo pegar a responsabilidade pra eles. Então eu frequentava, a casa dele, onde a gente morava, pra ver como é que tava. E morar sozinho não tava dando certo. Depois eu tô postando um vídeo aqui também relacionado às coisas que ele fazia. Então depois eu vou estar postando aqui pra outro vídeo. Ficou nesse processo há um bom tempo, Praticamente ele perdeu tudo da minha gestação. Não aparecia as consultas, ultrassom, tudo eu ia sozinha mesmo. Também não tive apoio da família, pra essas coisas. Então praticamente eu virei mãe solo grávida. Gente, passar por isso tudo me fez abrir muitos olhos, eu não esperava essas coisas acontecerem comigo, Porque no primeiro vídeo que eu postei eu falei, que a gente tinha uma boa relação, uma relação de muitos anos, muito tempo. Então não foi uma coisa de começar de ontem pra hoje. Então muitas atitudes aí me surpreenderam. Fica até o final do vídeo que eu vou contar mais o que aconteceu. Então, gente, quando eu tava de 8 para 9 meses, acertaram, a quantidade de remédio dele lá e ele ficou bem, Ele ficou bem. Nisso eu já tava quase ganhando, meu filho. Então ele que estabilizou. Ele caiu a ficha do que tinha acontecido e me pediu desculpa. Eu contei pra ele o que aconteceu, algumas coisas, alguns surtos, porque desde essa época e até ele melhorar, a minha gravidez toda, ele só tava piorando, gente. Era um surto atrás do outro. Nós continuamos conversando, eu dava papo pra ele da situação da minha gravidez. E acabou que ele assistiu o parto do nosso filho, Tem até vídeo aqui no canal também falando sobre o meu parto. E eu contei, que ele foi presente no parto. E aí depois que meu filho nasceu e passei do resguardo, ele queria conversar sobre a nossa relação, Queria voltar na nossa rotina anterior. Nessa época eu ainda estava morando com meus pais, Depois que meu filho nasceu. Então eu fiquei apreensiva, gente? Eu fiquei com medo de voltar a morar com ele de novo. Eu comecei a pensar, que não era só eu agora que tinha o meu filho. Então eu tava com medo, de acontecer certas coisas que aconteciam quando eu morava lá. Tava com medo de não ter um apoio, ainda mais que eu não tinha experiência com criança. Então eu não sabia cuidar de um bebê, e ainda mais com uma pessoa que eu não podia confiar. Ele tava bem, em sã consciência, mas eu não podia confiar, Então, gente, eu empurrava com a barriga, Eu tava muito ruim psicologicamente, depois ter um filho, acostumar com a vida materna. Então pra mim tava sendo muito difícil, Então
ia falando com ele que eu tava esperando, que a gente tinha que esperar um pouco mais. E falava, vamos esperar mais um pouco, né, pra ver se você tá indo bem nos tratamentos e depois a gente decide ir. Ficou assim, tá, um bom tempo, praticamente um ano, empurrando com a barriga. Só que aí eu comecei a trabalhar, né, então aí eu comecei a perceber mais atitudes dele. Eu estava avaliando esse período, tipo assim, se ele iria me ajudar, se eu voltasse a morar com ele, se ele era mais presente, se ele fazia questão. E isso não aconteceu, tá, gente? Ele foi se afastando mais e mais. Ele não fazia questão, deixava ele pegar o nosso filho para passar o fim de semana. Geralmente durante a semana eu deixava com a minha mãe mesmo. Então ele pegava só os finais de semana. Então, gente, nisso aí eu percebi que ele não fazia questão de ir lá em casa nem pra ver o menino, sabe? Ele comparecia pouco, não perguntava muito, não perguntava de consulta, quase nem ia nas consultas. Então eu já fui me sentindo ali só uma amiga, sabe? Só uma amizade. Percebi então que nossa relação tinha esfriado totalmente. Ele não estava sendo presente, mesmo estando presente, sabe? E eu conversava, tá, gente? Eu conversava com ele, tentava entender o que estava acontecendo. Só que eles não davam par da situação, gente, porque essas pessoas que têm esses distúrbios, eles não sabem ser afetivos, tá? É como se eles, tipo, morressem ali e fossem outra pessoa. Não pensam no próximo, em questão de como vai se sentir, nada disso. Mas teve um período, assim, que ele me ajudou bastante, né? Depois que eu comecei a trabalhar, tive uns problemas pessoais aí. Eu passava a deixar meu filho com ele todos os dias, ele me ajudava, era prestativo, mas eu não deixava meu filho dormir lá, só passar o dia mesmo. E tava tudo bem, tá, gente? Ele tinha um apoio lá da família dele, ajudava a cuidar do meu filho, tudo certo. Só que aí, gente, pra mim, eu já comecei a me sentir que eu não tava legal nessa situação, sabe? Eu comecei a perceber que ele estava sendo vitimista o tempo todo, tipo, usando a doença pra se sobressair em algumas coisas. Ele passou a falar que não queria pegar o meu filho mais porque estava passando mal, que não estava se sentindo bem. Então ele passou a usar essas desculpinhas aí para não fazer o papel paterno, tá? Então, quando o nosso filho fez 1 ano e meio, eu conversei com ele e falei que eu não queria mais tá continuando essa relação, porque pra mim ele só tava me extorquindo, tá? Porque além disso tudo também, ele não queria passar tempo comigo, mas ele queria usufruir o que eu tava tendo, né? Tipo, do meu trabalho, essas coisas. Eu também dava pra ele algumas coisas pra ajudar, né? Pra ver se ele melhorava com a autoestima, essas coisas. Só que eu acabei ficando no prejuízo, né? Ele não me ajudava muito com a criança e tava só querendo que eu tivesse. E só usava desculpas. Então, tipo assim, eu passei a perceber que isso não estava dando certo. Então eu falei com ele que eu não queria mais continuar, que queria que ele só fizesse o papel dele como pai. Só que aí, gente, as coisas foi se revelando, né? Eu tinha que cobrar pra ele assistência, né, com o nosso filho, pra ficar com ele, coisa assim. E aí percebi que ele não tava querendo fazer essas coisas. Continuou com as desculpas mais e mais de pegar o nosso filho. Até que eu resolvi entrar na justiça. Eu entrei na justiça porque eu já sabia que ele tinha alguns planos aí de não ficar aqui na cidade onde a gente morava. E nisso, gente, desde quando nosso filho nasceu e a gente estando junto, ele sempre me dava a pensão, tá? Ele sempre me dava uma pensão relativa de boca a boca, só que eu queria deixar tudo regularizado. Eu não tinha contado pra ele que eu tinha entrado na justiça, mas não foi pelo dinheiro, até porque eu sabia que não ia dar em nada mesmo, até porque a maior parte dos gastos dele era comigo mesmo, tá? Mas eu entrei na justiça pela guarda, tá, gente? Eu entrei com a guarda unilateral, só pra mim, porque eu tava com medo de algumas coisas acontecerem. Ele passou a me mandar mensagem falando que não iria me devolver meu filho se ele pegasse. Ele começou a falar pra mim deixar ele com ele lá durante a semana toda e pegar só os finais de semana. Então eu já tava achando o papo meio diferente. E acabamos regularizando tudo, tá? Só que isso, gente, ele e a família dele não gostou, tá? De eu ter entrado na justiça. Porque na cabeça deles eu entrei por dinheiro e já não me ajudava com muita coisa mesmo, né? Então começou a me olhar de outra forma, tá? Como se eu fosse uma interesseira,
como se eu quisesse dinheiro pra mim, e enfim. A gente acabou que ficou por isso mesmo, né? O dinheiro continuou sendo pouco. E eu consegui a guarda, tá, unilateral dele. Ele tem direito a ver. Guarda unilateral não impede do pai ter convívio. É só uma questão de resguardar pra mim, entendeu? Ele tem direito de ver, ele tem direito de ligar, tem direito de fazer videochamada. O juiz até deferiu os dias pra ele estar fazendo isso. Tudo certinho em horário. Ele não quis saber, nunca ligou, nunca quis saber. Tá? E aí, gente, hoje em dia, atualmente que eu tô postando esse vídeo, já tem 1 ano e pouquinho que ele não vê e não tem notícia do nosso filho. Eu não esperava essa reação, fiquei muito chateada, porque, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu sempre fiz o possível pra tudo dar certo, né? Até porque não foi uma escolha dele passar por isso. Fiz tudo o que pude, só que eu também tinha que resguardar meu psicológico, porque eu também estava grávida. E grávida, com os hormônios lá, não dá certo. E aí, gente, passando por essa situação, né? Continuando, eu fiquei muito chateada com isso, porque eu fiz o meu possível e não fui reconhecida, tá, gente? Hoje eu não converso com a família dele mais, ninguém procura meu filho. Meu filho virou um indigente, passa na rua e finge que não conhece. E é isso. Depois que eu entrei na justiça, todo mundo se revelou, né? A família dele também me julgou muito, tá? De ter terminado o nosso relacionamento, porque eles falaram que eu tinha que esperar, que eu tinha que aguentar, que eu tinha que ter paciência. Mas, gente, mais de 2 anos tendo paciência é difícil, né? Só quem vive sabe o trauma psicológico que é. E aí, gente, eu também tenho participação nisso, né? Eu resolvi não deixar meu filho tão presente também com eles, caso eles pedissem, porque ele tem um apego emocional muito forte. Então ele tava tendo febre emocional, meu filho tava ficando doente por eles não estarem sendo afetivos com ele. E eu não tava me sentindo bem, tá? Com isso, eles pegavam assim só quando queria, pegava 1 mês, depois 2 meses queria pegar de novo, como se nada tivesse acontecido. Isso pra mim não rola, tá? Ou fica perto ou sai fora. E aí eu decidi deixar meu filho afastado deles, né, da família, por conta disso. Atualmente, gente, meu filho não sente mais falta, tá? Então, como ele tava sendo pouco presente, meu filho não sentiu, tá? Esse distanciamento. Hoje ele nem conhece também, se ele vê gente da família, ele nem conhece, pode passar assim que ele nem tchum. Então pra ele é inexistente, e eu espero que continue assim, pra ele não ficar, né, depressivo por conta de gente irresponsável. Atualmente eu já estou em outro relacionamento, estou casada, aqui ó, estou casada, meu filho tem uma ótima relação com meu marido. Inclusive ele considera ele como pai, chama ele de papai e vive a vida com ele, tá? A figura paterna dele é meu marido atual. Não deixei que isso me levasse pra trás, né? Do limão eu tô fazendo uma limonada. E são experiências da vida, tá, gente? Mas aqui é um trauma pra minha vida toda. Isso me machucou muito por dentro. Tá falando sobre esses assuntos aqui com vocês me mexe um pouquinho. Não que eu tenha ressentimento, mas pelas coisas que eu vivenciei, sabe? Graças a Deus eu passei por cima disso, eu priorizei o meu filho e a minha saúde mental. Mas é isso, gente, é vivendo e aprendendo, né? Com os tapas da vida. Se inscreva então no canal para ajudar, deixe seu comentário aí e um beijo e até a próxima.